1. Ouro em forma de diamante, o nascimento de Kolmanskop. Em pleno deserto da Namíbia, sob o sol escaldante e ventos que cortam como lâminas, surgiu uma cidade onde não deveria haver nada. O nome dela era Kolmanskop. E tudo começou por acaso, como muitos impérios de riqueza e tragédia. Em 1908, um trabalhador ferroviário encontrou algo brilhante no chão arenoso. Era um diamante. E essa descoberta, aparentemente pequena, seria o gatilho de uma corrida desenfreada por riquezas em um dos lugares mais inóspitos do planeta. A notícia se espalhou como fogo em capim seco. Homens brancos, principalmente alemães, começaram a invadir a região. A Namíbia era então uma colônia alemã e Kolmanskop tornou-se o epicentro de uma das mais improváveis cidades do mundo. Em poucos anos, um palácio de luxo se ergueu em meio ao deserto. Casas de 2 andares, hospital, escola, teatro, cassino, açougue, fábrica de gelo e até eletricidade em pleno início do século XX. Tudo ali parecia uma miragem. O valor dos diamantes extraídos era tão absurdo que, segundo relatos, era possível encontrar pedras preciosas simplesmente peneirando a areia. Os lucros abasteciam diretamente o Império Alemão e financiavam o luxo exagerado dos moradores. Mas a cidade não era apenas feita de riqueza. A desigualdade era brutal. Os africanos locais trabalhavam em regime semi-escravo, forçados a extrair diamantes, sob vigilância armada. A beleza da cidade escondia um lado sombrio. Ainda assim, Kolmanskop se destacava como uma das mais avançadas cidades do mundo em infraestrutura. Para manter o suprimento de água, comida e materiais, trens cruzavam o deserto, trazendo tudo de longe, inclusive o luxo. Mas, assim como apareceu rapidamente, Kolmanskop estava destinada a desaparecer. O que levou ao seu colapso parecia inevitável, mas na época ninguém imaginava que aquela cidade brilhante logo se tornaria um fantasma. 2. Um deserto de luxo, vida em Kolmanskop. Imagine viver em um deserto isolado, mas com uma casa equipada com mármore, banheira importada e champanhe na geladeira. Isso era a realidade dos residentes de Kolmanskop no seu auge. A cidade tinha uma das primeiras máquinas de raio-x do hemisfério sul, mas seu uso mais frequente não era médico, era para verificar se trabalhadores haviam engolido diamantes. Isso diz muito sobre o clima de desconfiança e exploração. O hospital de Kolmanskop era impressionante. Operava com tecnologia de ponta para a época e contava com uma ala especializada em doenças tropicais comuns entre os europeus que tentavam se adaptar ao deserto africano. No teatro da cidade, orquestras vindas da Europa se apresentavam para uma elite que vestia ternos e vestidos de gala, mesmo em meio a tempestades de areia. O contraste era surreal. O cassino operava todas as noites e a cidade tinha uma fábrica de gelo. Sim, gelo no meio do deserto africano, que garantia bebidas geladas e preservação de alimentos finos trazidos de navio. As crianças estudavam em escolas com padrões europeus e aprendiam francês, latim e ciências naturais. Era como uma bolha europeia incrustada no meio de um continente que a colônia mal compreendia. Enquanto os colonos viviam em mansões, os trabalhadores africanos dormiam em barracões superlotados, sem saneamento básico e expostos ao calor escaldante e doenças. A opulência era para poucos. Essa bolha, no entanto, estava prestes a estourar. As reservas de diamante começaram a diminuir e rumores de novas descobertas ao sul começaram a atrair investidores. O início do fim estava próximo. 3. O vento leva tudo. O declínio de Kolmanskop.
Na década de 1930, os diamantes começaram a escassear. O deserto, que havia sido domado por alguns anos, começou a recuperar seu território. Os ventos traziam areia que se infiltrava em cada fresta. Ao mesmo tempo, uma nova descoberta abalou Kolmanskop. Um enorme depósito de diamantes foi encontrado a sul, na região de Oranjemund. Mais promissora, mais rica, mais fácil de explorar. Os empresários começaram a migrar. As operações em Kolmanskop foram reduzidas e, em poucos anos, paralisadas. A cidade, antes símbolo de progresso, foi simplesmente deixada para trás. Casas inteiras foram abandonadas com móveis, utensílios e até roupas. Era como se a cidade tivesse sido evacuada de um dia para o outro. Só o silêncio e o vento restaram. O deserto começou a invadir as estruturas. As dunas tomaram as salas de jantar, os corredores dos hospitais, os assentos do teatro. Era como se a natureza zombasse da arrogância humana. O ferro oxidava, a madeira apodrecia e os telhados desabavam. Poucos retornavam. Apenas aventureiros, fotógrafos ou os raros descendentes daqueles que um dia viveram ali. Kolmanskop tornou-se uma cápsula do tempo, um lembrete brutal de que a natureza não esquece e que o deserto sempre vence. Mas a história da cidade não terminou aí. Seu abandono a tornou ainda mais fascinante. E hoje, Kolmanskop voltou a ser visitada, só que por um motivo completamente diferente. 4. A ressurreição fantasma. Kolmanskop. Hoje, nos dias atuais, Kolmanskop é um dos lugares mais fotografados da África. Turistas do mundo inteiro cruzam o deserto para ver de perto uma cidade que parece engolida por dunas douradas. As casas afundadas na areia viraram cenário de filmes, documentários e sessões fotográficas surrealistas. O silêncio da cidade contrasta com o clique constante de câmeras e drones. Guias locais contam histórias dos antigos residentes, lendas sobre fantasmas e até boatos de que ainda existam diamantes escondidos sob as areias que cobrem o chão das casas. O governo da Namíbia, percebendo o potencial turístico, preservou parte das construções. Há visitas guiadas com informações sobre a história da cidade, seus habitantes e o declínio que a transformou em ruína. Ainda assim, há uma aura de mistério no ar. Algo quase espiritual envolve Kolmanskop, como se as memórias de seus dias de glória ainda ecoassem entre os escombros. O contraste entre luxo e desolação é o que mais impacta quem visita. Ver um piano de cauda coberto de areia ou um quarto elegante tomado por dunas provoca reflexões sobre tempo, poder e vaidade. Kolmanskop não é apenas uma cidade fantasma, é um símbolo da transitoriedade da civilização humana. Um alerta silencioso do que acontece quando o lucro cega a razão. E enquanto o sol se põe sobre suas ruínas, a cidade enterrada continua a contar sua história. Não com palavras, mas com o sussurro do vento e a lembrança dos que ousaram desafiar o deserto.